São Paulo vai buscar mais um nome na janela do meio do ano. Vamos falar aí sobre isso, vamos falar muito sobre a vitória do São Paulo ontem na Libertadores e várias outras notícias do Tricolor pra gente trocar uma ideia aí. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo, mas antes vamos começar falando aí da grande vitória do São Paulo ontem contra o Libertad, 2-0 fora de casa para assumir aí a liderança do grupo de forma isolado. E agora o São Paulo, aliás, vamos deixar para falar sobre o grupo especificamente daqui a pouco. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o jogo, né, cara? Porque pelo menos eu fiquei surpreso com algumas coisas. Primeiro que o Libertad jogando em casa completamente passivo, né? O São Paulo começou melhor, se impondo com posse de bola. Eu não esperava esse cenário, eu esperava isso do Libertad que estava jogando em casa. Talvez eles jogaram por empate, vencemos os dois jogos, vou empatar com o São Paulo aqui, tá tudo certo. Poderia ser também, né? Não sei se é o jeito dos caras jogar assim, né? Até porque eu acompanho o campeonato paraguaio, onde é o campeonato que o Libertad joga. Ou se foi realmente só uma estratégia, vamos jogar aqui por empate, dar a bola pros caras, segurar o empate assim aqui, tá bom. Não sei qual que foi a estratégia, se eles jogam realmente assim. Mas o São Paulo começou bem, né? O jogo começou se impondo, aí tá, cara, tendo a bola, indo pra cima, aí buscando mais o jogo, tendo protagonismo, tendo mais volume, né? E, cara, o problema do São Paulo, né, acho que eu não posso falar por todo mundo, mas acho que a maioria dos torcedores do São Paulo que criticam o Zubeldia é muito porque a gente viu ontem no primeiro tempo. Eu acho que é a maior dificuldade que ele tem, é aquele negócio. São Paulo tem a bola, o São Paulo tem volume, o São Paulo se impõe, mas o São Paulo consegue levar muito pouco perigo pro gol adversário. Até falar, Gabriel Barroso tava sem o Oscar, tava sem o Lucas, tava sem o Caleri, tudo bem. Beleza, isso tem que ser levado em consideração, mas não é ontem, isso aí já é muito tempo. Quando os próprios jogadores que estão machucados hoje, quando estavam disponíveis, a gente tinha já essa dificuldade, não é de hoje, entendeu? Então, já é uma questão que a gente tem no trabalho do Zubeldia há muito tempo, entendeu? São Paulo teve poucas oportunidades de gol na primeira etapa, teve aquele gol inacreditável que o André Silva perdeu, né, cara? Se não me engano foi o Wendel cruzar a bola pra ele que o Santos tô maluco. Ele acaba simplesmente chutando por cima do gol na pequena área, não sei se a bola quicou antes dele chutar ali, irmão. E imagino que sim, porque pra perder aquele gol é brincadeira, né, André Silva? Perder aquele gol ali não existe. Poderia ter feito muita falta aquele gol que ele perdeu. No final foi 2-0, ele se redimiu depois, mas poderia ter feito falta aquele gol. E ele perdeu o gol e, cara, teve pouquíssimas chances aí do São Paulo. Teve um chute aqui pra fora, né? Um chute por cima, não teve tanta chance clara aí pro São Paulo. Por Libertad, me lembro só de uma bola que teve, né? Que foi do... Não vou lembrar agora o nome do jogador, foi o... Não vou lembrar agora o nome, acho que não anotei aqui. Que foi uma chance que eles tiveram no primeiro tempo, acho que foi a única, que foi aquela que o Cedric Soares recebe na lateral direita e dá o passe errado, né? O jogador do Libertad recebe a bola, dá o passe pro atacante, por cobertura, ele finaliza meio torto ali, acabando indo pra fora, mas foi, acho que a única chance perigosa que teve ali o Libertad, que felizmente eles acabaram não fazendo aí, o gol. Aí, no segundo tempo, eu acho que era a substituição mais óbvia do mundo, que era tirar o Cedric Soares, né, que estava na segunda linha, aí do São Paulo, e colocar o Lucas Ferreira. Acho que era a situação mais óbvia do mundo, e ele fez já no intervalo, ele que não costuma mexer no intervalo, colocou o Lucas Ferreira, fizemos 1-0 com ele, foi um jogo equilibrado ali na segunda etapa, entendeu? Aí depois que o Lucas Ferreira faz gol, abre 1-0, o Rafael faz umas 2, 3 boas defesas ali e teve também um pênalti, que foi pênalti. Inclusive o Wendel, rapaz, dormindo ontem, hoje eu tenho que aguardar aí, velho. Já que eu falei sobre o Wendel, tem uma adaptação, o cara tava 10 anos na Europa, tem que aguardar aí também. O Alan Franco também começou muito mal, até pior mesmo que o Wendel, né? Mas tá pensando em melhorar, tá devendo o Wendel e fez um pênalti, cara. Pô, o cara tá com o braço aberto na pequena área, velho. Jogo de Libertadores, fora de casa, tu ganhando. Resultado muito bom. Tu, bola na área, tu vai estar com o braço aberto. E foi muito pênalti, foi bem marcado. E ainda bem o jogador do Libertad chutou a bola no travessão e foi pra fora. E depois o São Paulo matou o jogo no gol do André Silva, né, num ótimo cruzamento que deu o Ferrarese. O André Silva, né, numa bela cabeçada, fez 2-0 e matou o jogo aí, né? Quando ele fez 2-0, acabou. Teve até o gol do Luciano que ele estava impedido, né? Não valeu aí. E uma grande vitória, rapaziada, do São Paulo, tá? Atuação ali bem honesta, baseada ali no que é a Libertadores.
E o que fica mesmo é essa situação aí, quando o São Paulo tem a bola, você vê que desde o início do jogo, o jogo estava propício pro São Paulo. Tu fala, cara, os caras não estão atacando a gente, não leva perigo pro gol da gente. Cara, se a gente se esforçar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais, a gente consegue fazer o gol e levar a vitória para casa. E foi o que aconteceu, né? Apesar da dificuldade que o São Paulo teve ali de criar oportunidades, principalmente na primeira etapa. Outra coisa que eu gostei muito também foi que ele não tirou os jogadores de frente para colocar volante, zagueiro e recuar o time. A Gabriel Marro Libertar teve 2 chances lá que o Rafa pegou. Cara, os caras estão jogando em casa, perdem, eles vão para cima, com a bafa, não tem o que fazer. A questão é o São Paulo não recuar, né? Tira os atacantes, põe zagueiro, põe lateral, aí tu chama os caras. Não foi o que aconteceu ontem. Aconteceu isso em outros jogos, contra o Alianza Lima, contra o Santos aconteceu isso no domingo, né? Ontem não aconteceu. Os caras criaram a oportunidade lá porque criaram, não tem o que fazer. Os caras estão indo pra cima, acabaram criando chance, mas no contra-ataque, né? E depois a gente consegue fazer lá o segundo gol e matar o jogo. Entendeu? Então outra coisa que eu gostei foi essa. Ele não recuou o time. Ele não tirou o atacante, jogador de frente para colocar zagueiro. Isso é muito bom. A gente pode perder, pode ganhar, pode empatar, mas não pode ser covarde, né? Tanto é que depois a gente faz o segundo gol e mata o jogo. Se tivesse tirado os caras de frente, provavelmente a gente nem tinha feito o segundo gol, né? Enfim, vamos aí para a coletiva do Zubeldia, rapaziada. O Lucas Ferreira que jogou bem ontem, fez gol, tinha expectativa dele começar como titular, acabou que ficou no banco, entrou na segunda etapa e fez aí o primeiro gol dele, né, no time profissional aí do São Paulo, tá bom? Bora para a coletiva do Zubeldia? Em entrevista coletiva após a partida, nesta quarta-feira, o técnico Luiz Zubeldia afastou uma possível pressão da torcida e endossou decisões tomadas, valorizando o trabalho que vem sendo feito. Abre aspas para o Zubeldia. Não é um momento de pressão. Futebol tem essa expressão porque há muitas coisas. A paixão está em jogo, o econômico está em jogo, a história está em jogo. O futebol representa muito na sociedade. Não é que eu sou um advogado e defendo. Não. Simplesmente faço o que eu creio. Se estão criticando alguém cedo demais, eu digo, calma, vou ver no decorrer dos dias, meses e anos. Vamos melhorar. Foi apenas uma conversa com a torcida e temos que lidar de maneira natural. Não passa disso, fecha aspas. Esse negócio que ele falou foi apenas uma conversa com a torcida, acho eu que ele deve estar falando que no final do jogo, pra quem não viu, o Zubeldia ali na arquibancada, ele começou ali a cumprimentar alguns torcedores, falar com os torcedores, acho que é sobre isso que ele tá falando, né? Sobre conversar aí com a torcida, acho que é sobre isso aí, porque ele tava conversando com alguns na arquibancada ontem, após a partida. Pressão, Zubeldia, vai ter no São Paulo, né, irmão? Enquanto você estiver no São Paulo, vai ter até o último dia que você estiver no São Paulo, porque o São Paulo tem pressão sempre pra ganhar por motivo óbvio, entendeu? Você não quer pressão, você vai pro time pequeno, lá não tem pressão. Aí você fica no meio da tabela, tá bom. Se for eliminado, tá bom. Né? Times que não tem pretensão de nada. São Paulo sempre vai ter pressão. Sempre. Você pode estar ganhando, perdendo, empate. Né? Porque o time vinha mal, né, cara? Ganhou do Santos, deu uma melhorada. Ganhou ontem, né? Mas pressão sempre vai ter. Sem ter como escapar. Né? Pressão tem e sempre vai ter aí, tá bom? Zubeldia pediu paciência com os garotos revelados na base do São Paulo. Abre aspas para ele. É preciso paciência. Vocês sabem que as redes sociais fazem um trabalho importante e às vezes nocivo para os esportistas, para todos. Temos que regular um pouco a ansiedade. Chegam no time principal e já querem jogar, já querem ser importantes. Temos que acalmar um pouco os jovens. Trabalhe, mostre, evolui com humildade e depois jogue para o grupo. Aí passa a ser importante para o grupo. O São Paulo trata bem essa parte, tem boas pessoas. E aí é muito mais fácil de cuidar dos garotos, fecha aspas para o Zubeldia. Isso aqui, cara, não tenho o que questionar isso aqui não. Tem que ter paciência realmente, entendeu? Tem jogador que sobe, joga e vai bem, né? Mesmo que não vai bem, o moleque tem personalidade, não sente jogo. Tem alguns que já sobe, sente, não consegue ali, né, cara? Não só jogar, mas também não lidar ali com uma partida ruim, né, com um gol perdido, com um passe errado. Isso vai muito de personalidade de cada jogador. Tem que ter paciência, isso aí não tem o que debater. Tem realmente que ter paciência com os garotos. A questão é
é que tem que dar oportunidade para eles, porque eles vão entrar, vão jogar bem, vão jogar mal, vão errar, vão acertar. Isso faz parte aí para eles ter, né, para eles amadurecer, para eles ganhar mais experiência, ganhar casca, ganhar rodagem. Só vão ganhar isso entrando e jogando bem e jogando mal, acertando e errando. E isso que a gente questiona, tem que dar oportunidade para os garotos, né? O Matheus Alves está ganhando oportunidade, teve jogo que jogou bem, teve jogo que jogou mal. Quanto o próprio Santos, o Matheus Alves fez um ótimo primeiro tempo, segundo tempo ele errou tudo, não conseguiu ficar com a bola. E faz parte, tá tudo certo, entendeu? Faz parte. O Lucas Ferreira contra o Alianza Lima jogou muito bem. Quanto o Cruzeiro, cara, ele mais errou jogado do que acertou. E também tá tudo certo, é aí que ele vai aprender. Agora, ele só vai aprender, ganhar experiência se ele jogar, entendeu? Isso vale pro Rian, por exemplo. Tem que dar oportunidade pro Rian. O André Svetlá tá fazendo gol, mas vai ter jogo que o André vai ter que ser poupado, porque ele não vai jogar todos os jogos, senão estoura. Aí tem que dar oportunidade também pro Rian, né? Tem que dar oportunidade aí pros garotos, entendeu? Tem que dar oportunidade aí pros garotos, tá bom? Aí pra gente falar mais um pouquinho aqui sobre o grupo, rapaz, o São Paulo agora aí é líder isolado do grupo com 7 pontos. Agora acabou aí o primeiro turno, podemos dizer assim, né? Porque a gente já enfrentou os 3 adversários. Agora são os jogos aí, né, do retorno, vamos dizer assim, né? São Paulo tem 7 pontos aí, né? 3 jogos, 2 vitórias, 7 pontos. O Libertad tá em segundo com 6 pontos, estamos com um ponto à frente do Libertad. Alianza Lima em terceiro com 4 e o Tajeres afundado com 0. Perdeu todos os jogos aí. Agora faltam 3 jogos e desses 3 jogos, 2 vão ser em casa, que é contra o próprio Libertad e também contra o Tajeres. E o jogo fora de casa é contra o Alianza Lima. Então, São Paulo aí tá numa posição super tranquila para poder se classificar e tá com a faca e o queijo na mão para se classificar em primeiro do grupo, tá? Em primeiro do grupo, São Paulo tem a faca e o queijo na mão para se classificar em primeiro aí do grupo, entendeu? Tá bem tranquila a situação do São Paulo. São Paulo só se complica se quiser, tá? Tem que se esforçar muito para se complicar aí para se classificar e até mesmo a primeira colocação, porque o Libertad era o líder, a gente foi na casa dos caras e ganhou. E vamos enfrentar eles mais uma vez na nossa casa. Então, São Paulo aí, cara, tem tudo na mão, é só não fazer besteira. Como fizeram com a Alianza ali, né? 2-0 e conseguiram a proeza de tomar um empate. É. Bom, rapaziada, ontem, tá? A gente comentou com você no pré-jogo que o São Paulo ia bater uma marca histórica caso não perdesse, né? E não perdeu, não só não perdeu, mas como ganhou. E o São Paulo chegou aí a 12 jogos sem perder, tá? E o São Paulo atinge aí a sua maior série invicta na Libertadores, tá? A maior série invicta do São Paulo na competição é a atual com 12 jogos aí invictos, tá? 12 jogos aí sem perder. O São Paulo tem aí, tá? Desde da Libertadores do ano passado, que o São Paulo aí ganhou de 2-0 do Cobresal, aí ganhou de 2-0 do Barcelona de Guayaquil, ganhou de 3-1 do Cobresal, aí teve um empate com o Barcelona de Guayaquil em 0-0, vencemos o Tajeres, né, aí na fase de grupos 2-0, aí teve os jogos do mata-mata no passado, o empate com o Nacional lá em Montevideo 0-0, vencemos em casa por 2-0, e depois nas quartas os 2 empates com o Botafogo, 0-0 no Rio, 1-1 em São Paulo, tá? Foram aí os jogos aí do São Paulo do ano passado. Aí emenda com os jogos desse ano, que foi 1-0 no Tajeres na estreia, 2-2 com a Alianza Lima e 2-0 no Libertad ontem, tá? Então, daí 12 jogos invictos, tá? Do São Paulo. A maior série do São Paulo na competição. Muito bacana, muito legal. Muitos vão falar, pô, Gabi, mas foi eliminado do Botafogo. Só que eliminado do Botafogo nos pênaltis. Se você falar o resultado, não conta a derrota, porque foi 2 empates, né? Então, 12 jogos invicto pro São Paulo na competição, que é muito bacana. Diz muito sobre aquela questão que eu falei com vocês no pré-jogo. A principal característica no trabalho do Bodinho, na minha opinião, é a competitividade do time. São Paulo é muito forte, é muito difícil de ganhar do São Paulo. É muito difícil de ganhar do São Paulo. A gente pode questionar, ele foi covarde em tal jogo, recuou o time. Falta repertório ofensivo, como ontem faltou, né? Até mesmo quando o Oscar e o Lucas estavam, também faltava um pouco mais de repertório ofensivo do time, entendeu? A gente pode questionar várias coisas, mas o time é muito competitivo e é muito difícil ganhar do São Paulo. Muito difícil, tá? Muito difícil aí. Desses 12 jogos aqui invictos, né? 11 são com o Zubeldia, porque o jogo contra o Cobresal 2-0 foi com o Carpini ainda, tá? Então, dos 12 jogos, 11 aí foi com o Zubeldia, tá bom?
Vamos avançando agora, rapaziada, e o São Paulo vai aí pro mercado no meio do ano para buscar aí um centroavante, que o São Paulo perdeu aí o Caleri, não deve voltar mais esse ano, só deve voltar aí em 2026. E o São Paulo só tem da posição mesmo o André Silva e o Rian Francisco. E o São Paulo vai pro mercado buscar o nome, tá bom? Só que não só um centroavante, o São Paulo também quer buscar mais um jogador por causa de ausências. Informação que o blog do São Paulo trouxe. Ciente do tamanho do problema a enfrentar com a necessidade de repor peças de jogadores que não voltarão, como o Caleri e provavelmente o Luiz Gustavo, o São Paulo mira na janela do meio do ano pelo menos 2 contratações. De um camisa 9, que a gente está falando de há alguns dias aí, desde que o Caleri se machucou, e também de um primeiro volante. Esses são as 2 posições mais carentes e necessárias que o São Paulo vai buscar na janela. As conversas e ofertas do mercado por um camisa 9 são reais. Há jogadores sendo oferecidos e outros sinalizando que querem jogar no São Paulo. Para a posição de volante, é um pouco mais escasso e difícil encontrar jogadores livres e com um salário dentro da realidade do que o São Paulo pode pagar hoje. Neste caso, o principal candidato é o Thiago Mendes. Inclusive, um reforço que pode vir com a ajuda da Superbet, que é a patrocinadora master aí do São Paulo. Tá? Então você vai buscar o 9 porque o Caleri se machucou, mas ainda vai buscar um primeiro volante porque Pablo Maia se machucou, o próprio Luiz Gustavo aí tá fora e tem chance dele nem voltar a jogar. Né? Dele nem voltar mais a jogar futebol, então o São Paulo também vai pro mercado buscar aí um jogador para a posição, eu derrubando as coisas aqui, para a posição de volante, e o Thiago Mendes vai ficar livre em breve, e ele é o nome aí, pelo menos em questão de nome, é ele. Pode ser que não dê certo, que não consiga chegar a acordo, mas o nome é o Thiago Mendes, entendeu? O nome é o Thiago Mendes. Além de precisar de 2 peças nessas posições, o São Paulo também vai tentar vender jogador para manobrar, de alguma forma, o gap financeiro. É porque não só vai tentar, como vai vender, né? Porque tem que bater a meta orçamentária de vida de atletas. Então o São Paulo vai vender jogadores, o que pode acabar também ajudando para trazer algum reforço. E apesar que eu acho que o São Paulo vai buscar jogadores livres mesmo, né, para volante e centroavante, ou por empréstimo, que é o que o São Paulo consegue fazer aí hoje. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.